Eu me chamo Alicia e eu caminhei em chamas enquanto riam da minha dor. Eu sempre fui descrita como uma menina gentil, talvez até gentil demais. Para alguns, eu era apenas alguém facilmente influenciável, mas a verdade é que eu só queria pertencer e me sentir amada. Quando minha mãe e meu padrasto se separaram, o chão sumiu sob os meus pés. Eu só tinha 16 anos e não soube reagir bem ao que tinha acontecido. Foi na casa da Joana que eu achei ter encontrado um apoio. A casa dela sempre estava cheia de gente, de barulho, de movimento, e eu achava que isso significava que eu não estava sozinha. Eu conhecia a Joana desde os meus 6 anos. Ela morava a 3 ruas da minha casa, e eu passava lá quase todos os dias para ajudar com as crianças dela. Ela tinha filhos, então eu ajudava cuidando deles, trocava fraldas, preparava mamadeiras, acalmava choro. Era quase como se eu morasse lá também. E a casa da Joana começou a ficar ainda mais cheia depois que a Berenice se mudou para perto da casa dela. A Berenice, ela tinha 3 filhos e começou a frequentar a casa da Joana diariamente, então a casa ficava ainda mais movimentada. Um tempo depois, a Berenice se mudou para a casa da Joana e junto com ela, outras pessoas passaram a frequentar a casa também, como o Daniel, que era namorado da Berenice, o Marcos, que aparecia de vez em quando. Era gente que eu não conhecia que entrava e saía toda hora, que ficava acordada a noite inteira fazendo barulho. A minha irmã, Michele, também frequentava a casa da Joana e foi a primeira a perceber que o ar naquela casa estava ficando tóxico. Disse que aquelas pessoas eram más e que eu devia ficar longe, mas eu não dei muita bola. Eu achava que eu conhecia bem a Joana e que ela nunca ia deixar nada de ruim acontecer comigo. Um certo dia, eu estava no meu quarto mesmo, na casa do meu padrasto, e a Joana bateu na porta. Era quase um final de tarde. Ela disse que ia ter uma festa na casa dela e que o Rafael ia estar lá. O Rafael era um menino que eu gostava, mas que nunca olhava direito para mim. Eu não pensei 2 vezes e aceitei o convite. Me arrumei super rápido, peguei o meu casaco e fui. Estava bem frio naquele dia. O céu estava cinza, como se fosse nevar a qualquer momento. E as ruas estavam vazias porque todo mundo preferia ficar dentro de casa com o aquecedor ligado. Eu andava rápido, estava bem ansiosa, com as mãos enfiadas nos bolsos e pensando em como que ia ser a conversa com o Rafael na festa. Quando cheguei na casa da Joana, a porta da frente estava entreaberta. Eu empurrei e entrei. A sala estava escura, não tinha música, nem gente dançando. Não tinha festa nenhuma. Só tinha a Joana sentada no sofá, a Berenice em pé perto da janela, o Daniel encostado na parede e o Marcos sentado na cadeira da cozinha. Todos me olharam quando eu entrei e teve um silêncio estranho. A Berenice sorriu, mas não era um sorriso normal. Era um sorriso torto demais, sabe? Eu perguntei da festa e a Berenice respondeu que teria festa sim, mas que antes precisava resolver uma coisa comigo. Então ela começou a falar sobre um casaco rosa. Disse que eu tinha roubado da casa dela. Eu nunca tinha visto casaco rosa nenhum na minha vida. Eu tentei explicar isso. Eu tentei dizer que eu não tinha pego nada de ninguém, mas não adiantou.
Também me chamaram de nojenta. Me acusaram de ter levado piolhos para casa. A Joana ficou quieta no sofá, só olhando. Eu olhei para ela esperando que ela dissesse alguma coisa, que me defendesse, mas ela desviou os olhos. O Daniel me agarrou pelos braços antes que eu pudesse reagir. Tentei me soltar, mas ele segurou ainda mais forte. O Marcos apareceu com uma tesoura grande e começou a cortar o meu cabelo. As mechas caíam no chão ao redor dos meus pés. Primeiro foram os cortes grandes, e depois foram raspando mais perto do couro cabeludo. Eles cortaram meu cabelo todo, cada fio, até minha cabeça ficar lisa. E depois cortaram minhas sobrancelhas. Eu estava tremendo inteira, e não era de frio, era de medo. Foi quando a Berenice pegou um saco plástico desses de supermercado, colocou na minha cabeça e começou a apertar. Tudo ficou branco e abafado. Eu não conseguia respirar. Tentei puxar o ar, mas cada vez que eu puxava o ar, entrava mais plástico dentro da minha boca. A minha visão começou a escurecer quando ela finalmente tirou. Eu caí de joelhos no chão e fiquei lá, tentando puxar ar, mas cada respiração doía. A minha garganta, ela estava pegando fogo. Então eles começaram a se revezar para me dar socos na cabeça e depois me golpearam com chutes. Quando o espancamento parou, a Berenice me disse: "Agora limpa essa bagunça", e apontou para o cabelo que estava espalhado no chão. Eu nem hesitei. Eu estava machucada, com medo, assustada, e eu pensei que depois que estivesse tudo limpo, eles iam deixar eu ir embora, que eles queriam me dar apenas um susto, uma lição. Então eu limpei chorando bem baixinho, juntando cada mecha com as minhas mãos tremendo. Eu não conseguia parar de tremer. Finalmente, quando terminei de limpar e imaginei que eu ia para casa, eles me arrastaram até o armário debaixo da escada. Era um armário tão pequeno que eu tive que me encolher toda para caber. Ele cheirava a mofo, tinha até teias de aranha nos cantos. Eles me colocaram lá dentro, fecharam a porta e trancaram por fora. Fiquei lá a noite toda, naquele escuro completo, tão escuro que eu não conseguia ver minha própria mão quando colocava na frente do meu rosto. Eu ouvia as crianças no andar de cima, passos pequenos correndo de um lado para o outro. Eu gritei diversas vezes pedindo ajuda, mas ninguém ligou. Apenas ignoraram que tinha uma pessoa ali. No dia seguinte, eles me tiraram do armário. Eu estava tão dura que eu mal conseguia me mover. Eu tinha dormido sentada com a cabeça apoiada nos joelhos. E naquele momento meu pescoço doía quando tentava virar. A Berenice disse que eu iria para outro lugar, que ali tinha crianças demais e elas faziam muito barulho. Taparam a minha boca com uma fita e me levaram pela rua até a outra casa. Essa casa, ela estava vazia. Não tinha móveis, não tinha cortinas novas, não tinha nada além de uma cama velha e algumas cadeiras quebradas. Eles me levaram até um quarto no andar de cima. O quarto estava vazio, exceto por uma cama de solteiro com um colchão manchado. Eles viraram a cama de cabeça para baixo, com as molas e a base de madeira para cima. Me fizeram deitar em cima das molas enferrujadas e me amarraram ali.
Amarraram os meus pulsos, os meus tornozelos, com aquelas cordas grossas. Estava tão apertado que eu sentia até minha pulsação. E não importava como eu mexesse, as cordas elas não afrouxavam, só apertavam mais. Eles entravam e saíam daquela casa quando bem entendiam. Mas teve um dia que a Berenice entrou sozinha e ela estava de novo com aquele sorriso estranho e segurando uma corda, daquelas cordas que usa para amarrar varal, que é uma corda mais fina. Ela amarrou ao redor do meu pescoço e depois amarrou a outra ponta na base da cama. E então ela começou a me chamar de Chuck, como o boneco do filme de terror. Ela achava isso engraçadíssimo. Ela ria de uma forma que dava para sentir a maldade nela. Toda vez que ela entrava no quarto, ela gritava "Oi, Chuck" e ria alto. Os outros começaram a fazer isso também. Eles começaram a me dar coisas para tomar. No começo, eu cuspia, mas depois de apanhar algumas vezes, eu aprendi a engolir. Alguns líquidos faziam meu coração bater tão rápido que eu achava que ia sair do peito. A minha pele formigava inteira. Eu ficava acordada por horas e horas, sem conseguir fechar os olhos, mesmo quando eu estava exausta demais para pensar. O meu corpo vibrava por dentro de um jeito que não era normal, como se tivesse insetos debaixo da minha pele tentando sair. A dor começou a virar rotina. Todo dia tinha alguma coisa nova. Era um cinto de couro que deixava marcas vermelhas, uma colher de pau de cozinha que batia sempre no mesmo lugar até a pele rachar, pontas acesas de cigarro que eles encostavam na minha barriga, nos meus braços, nas minhas coxas. Eu ouvia o chiado da pele queimando e eu sentia o cheiro que grudava no ar por horas. Teve um dia que o Daniel entrou no quarto com um alicate. Ele não disse nada, só abriu a minha boca com força e arrancou um dos meus dentes de trás. Eu senti o dente soltar da gengiva e o gosto de sangue tomou conta da minha boca. Escorria pela minha garganta porque eu não conseguia nem cuspir amarrada daquele jeito. Eu parei de chorar depois de um tempo. Não porque a dor tinha diminuído, mas porque o meu corpo já não tinha nem lágrimas mais. Teve um dia que a porta do quarto se abriu e entrou alguém que eu não conhecia. Era um rapaz jovem, talvez da minha idade, e ele tinha ido buscar alguma coisa que o Marcos devia para ele. O Marcos o levou até o quarto onde eu estava. Os nossos olhos se encontraram. Eu estava amarrada naquela cama virada, com marcas por todo o meu corpo, com a cabeça raspada, com sangue seco no meu corpo inteiro, e eu olhei para ele e tentei pedir ajuda sem falar. Pedi ajuda só com os olhos, só com a expressão. Ele ficou parado ali por segundos e desviou o olhar. Pegou o que foi buscar e saiu. E então o tempo parou de existir para mim. Não tinha mais dia, nem noite. Eu só aceitava o fato de estar ali. Eu não sentia mais dor, não sentia mais tristeza e nem solidão. É como se eu começasse de fato a me desligar. Minha mente ela ia para outro lugar enquanto meu corpo ficava ali amarrado. Eu pensava na minha mãe, me perguntava se ela estava procurando por mim. Me perguntava, na verdade, se alguém estava. Na madrugada do 7º dia,
eu ouvi vozes lá embaixo discutindo. Eu não conseguia entender o que eles diziam, mas o tom da conversa era diferente. E daí eles subiram todos juntos. A Joana, a Berenice, o Daniel, o Marcos. Entraram no quarto e ficaram me olhando daquele jeito que eu já tinha aprendido a reconhecer. O jeito de quando iam fazer alguma coisa. E aí alguém disse: "Ela não pode ficar mais aqui. Vão dar queixa na polícia." Eles me desamarraram. As minhas mãos e os meus pés estavam dormentes. Então, quando eu tentei ficar em pé, as minhas pernas dobraram e eu caí no chão. O Daniel me pegou pelos braços e começou a me arrastar. Me arrastou escada abaixo, a ponto da cabeça bater em todos os degraus. Lá fora estava escuro e frio. Era de noite, talvez de madrugada. E tinha um carro estacionado na rua, um carro pequeno e branco. Eles abriram o porta-malas, me jogaram lá dentro como se eu fosse um saco de lixo e fecharam a tampa. Ficou tudo escuro de novo. Tentei me mexer, mas não tinha espaço. O carro começou a andar. Eu sentia cada buraco da rua, cada curva que jogava meu corpo de um lado para o outro. E mesmo com o barulho do motor, eu ouvia a Berenice rindo. Ela estava achando tudo engraçado. Como é possível que alguém veja outra pessoa naquele estado que eu estava e simplesmente dê risada? A maldade humana, ela não tem limites. O carro andou por mais tempo e a certa altura eu percebi que não estávamos mais na cidade, porque o carro não parava mais em sinais, ele só andava direto. Finalmente o carro parou. A tampa do porta-mala se abriu e aquele ar frio da noite entrou de uma vez só. Eu vi o céu, estava cheio de estrelas, mais estrelas do que eu já tinha visto na vida. Não tinha poluição luminosa, estávamos longe de tudo. Eles me puxaram para fora com tanta força que eu fui direto para o chão de terra. A terra era dura e gelada, que chegava a grudar na minha pele. Ao redor só tinha árvores escuras contra o céu, silhuetas pretas que pareciam gigantes. Não tinham casas, não tinha luzes, não tinha nada além de mato, céu e frio. O Daniel me agarrou pelos braços e me arrastou. Ele me jogou dentro de uns arbustos cheios de espinho. Os galhos arranharam minha pele e eu fiquei ali, meio sentada, meio deitada. Foi quando eu senti um cheiro muito forte e químico. Era gasolina. A Berenice estava andando em volta de mim, derramando gasolina por todo o meu corpo. Aquele líquido escorria pela minha cabeça, pelo meu rosto e pelo meu corpo, e fazia o meu corpo inteiro arder por conta das feridas que eu tinha, praticamente todas em carne viva. A gasolina entrou em contato com os meus olhos e ardeu tanto, mas tanto, que eu pensei que eu ia ficar cega. Ardeu meu nariz, a minha garganta. Eu tentei virar o rosto, mas não tinha para onde virar. Tinha gasolina em todo lugar no meu corpo inteiro. Eu ouvi o som do isqueiro, aquele clique metálico. Ouvi uma vez, 2, 3 vezes. O vento ficava apagando. O Daniel tentou também mais algumas vezes. E então o isqueiro pegou.
O ar ao meu redor se transformou em lâminas de fogo que cortavam e costuravam a minha pele ao mesmo tempo. Eu senti o meu corpo encolher, como se eu estivesse me tornando pequena demais para minha própria alma. O som daquele momento era da minha própria carne desistindo, e o calor era tão intenso que muitas vezes eu confundia com aquele frio que queima nos invernos mais rigorosos. Era uma dor muito absurda. E aí eu ouvi o motor do carro ligar. Eles estavam indo embora, me deixando para trás como se descarta um fardo que não serve mais. E pela janela aberta, a voz da Berenice rasgou o som da minha carne queimando. Eles estavam celebrando o meu fim como se eu fosse um espetáculo. E enquanto o som dos pneus desaparecia, eu percebi que o ódio deles era a única coisa que ainda me mantinha aquecida naquele abandono. E então, algo que não era mais humano em mim se moveu. Um instinto de sobrevivência e o desejo de não morrer naquela vala me colocou em pé. Eu não sentia minhas pernas, mas eu caminhava. Cada passo era um milagre. Eu via os arbustos e as árvores passarem como fantasmas, sob um céu de estrelas que girava violentamente sobre a minha cabeça. Eu era o espectro de fogo caminhando na escuridão, deixando pedaços da minha própria história pelo caminho. E mesmo sendo impossível, eu consegui caminhar até a beira da estrada. O zumbido nos meus ouvidos abafou os gritos de horror de quem me encontrou. Eu senti batidas contra o meu corpo e aquela luz alaranjada foi ficando cada vez menor, mas meu corpo ainda estava queimando por dentro. Eu acordava e desligava o tempo todo. Não lembro de tudo que aconteceu depois, mas eu lembro de luzes piscando azuis e vermelhas. Lembro de mãos me levantando numa maca, na máscara de oxigênio sobre mim. Lembro de uma voz muito distante me perguntando: quem fez isso com você? E com o último sopro que me restava, eu entreguei aqueles monstros. Consegui falar o nome deles, o endereço, o modelo do carro. Eu precisava que eles soubessem de alguma forma que quem eles tentaram matar ainda tinha voz. Já no hospital, o choro da minha mãe era um eco num túnel vazio. Ela disse meu nome, mas a voz dela tremia de dúvida. Ela olhava para o que restou de mim e não reconhecia a própria filha. E ela estava certa. Já não existia mais aquela menina. Aquela menina que descobriu que para alguns a própria luz era uma ofensa que precisava ser apagada da forma mais cruel possível. Aqueles monstros só esqueceram de um detalhe. O fogo que me consumiu foi o mesmo que iluminou meu caminho para que eles nunca mais pudessem se esconder. Eu sou a Alicia. E isso, bom, isso é que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no caso de Susan Jane Capper, que tinha 16 anos quando foi assassinada em Greater Manchester, Inglaterra, em dezembro de 1992. Entre os dias 07 e 14 de dezembro de 1992, Suzanne foi mantida em cativeiro na casa de Jim Powell, onde foi torturada por 6 pessoas. Jim Powell
Bernadette McNeely, Glenn Powell, Anthony Dodson, Jeffrey Lee e Clifford Pook. As motivações apresentadas durante o julgamento incluíram acusações de que Suzanne teria roubado um casaco rosa, espalhado piolhos pubianos entre o grupo e incentivado Jan Powell a se prostituir. Os investigadores consideraram essas justificativas triviais e desprovidas de fundamento real. Durante 07 dias, Suzanne foi submetida a torturas extremas, que incluíram espancamentos constantes, cabelos e sobrancelhas completamente raspados, queimaduras constantes com cigarros acesos, dentes arrancados com alicate, privação severa de alimentos e água. Na madrugada de 14 de dezembro de 1992, Suzanne foi colocada no porta-malas de um Fiat Panda branco roubado e levada até uma área remota em Werneth Low, próximo a Romilly, Stockport. Lá foi jogada em um matagal, encharcada com gasolina e incendiada enquanto ainda estava viva. Apesar das queimaduras em mais de 80% do corpo, Susan conseguiu se levantar e caminhar até a estrada Compstall Road, onde foi encontrada por 3 pessoas que retornavam de uma festa. Ela estava consciente e conseguiu identificar seus agressores pelo nome completo. Forneceu o endereço exato onde foi mantida em cativeiro e deu detalhes sobre o que havia sofrido antes de ser transportada ao hospital de Withington. Suzanne Capper faleceu na madrugada do dia 18 de dezembro de 1992 devido à falência múltipla de órgãos, sem recuperar a consciência após entrar em coma. Todos os 6 acusados foram presos e condenados. Bernadette McNeely, Jan Powell e Glenn Powell receberam sentenças de prisão perpétua. Os demais receberam sentenças significativas. O caso chocou profundamente o Reino Unido e foi comparado pelos investigadores policiais aos crimes dos assassinos de Morse, pela crueldade extrema e natureza prolongada da tortura. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.